E aí, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre culpa. Culpa de estar em casa, estar desempregada agora. Falo, quem nunca sentiu culpa que atire a primeira pedra, não é não? Culpa é um sentimento que nos persegue sempre. Eu falo que mulher, então, é a master para ter culpa. Se faz, sente culpa que fez. Se não faz, sente a culpa por não ter feito, não é? Então, se trabalha fora e deixa os filhos, fica culpada por deixar os filhos. Se fica em casa e não vai trabalhar, também se sente culpada por não estar ajudando financeiramente o marido e a casa, né? Eu falo que culpa é um sentimento aí que nos persegue sempre, sempre. Precisei lidar muito com culpa aí na minha transição profissional, na minha carreira aí. Foi uma das coisas que eu mais precisei trabalhar aí na minha vida. Não sei vocês aí, depois vocês vão me contando como vocês lidam com a culpa aí. Mas foi algo que eu tive que trabalhar muito na minha vida, porque eu me sentia culpada de ter saído do trabalho, e aí culpada por estar em casa, não produzindo no trabalho. Ia para o trabalho também, ficava culpada porque eu estava mal. Eu falo que culpa é algo que me perseguiu muito aí por muito tempo. E eu precisei fazer um trabalho forte comigo mesmo, de me livrar, entender da onde vinha essa culpa e me livrar dessa culpa, né? Então hoje nós vamos falar aí como superar essa culpa por ter um bom trabalho, mas me sentir infeliz nele. Poxa, às vezes eu tenho a culpa de sair desse trabalho, né? E aí eu queria pontuar com vocês essa culpa, tá? A culpa que é falsa e a culpa que é verdadeira. Porque a culpa também é um sentimento, assim como raiva, medo. A culpa é um sentimento, né? Alegria. E os sentimentos são bons e nos ajudam. Porque se não nos ajudassem, Deus não tinha colocado ele em nós, certo? Então, assim, a culpa também é um dos sentimentos que também nos ajudam, né? Então, a culpa não é só ruim, ela também nos ajuda, assim como o medo não é só ruim, o medo também nos ajuda. Se a gente não tivesse medo, a gente entrava na jaula dos leões, né? A gente colocava o dedo no fogo. Então, o medo nos ajuda, só que o exagero dele em algumas coisas que não convém te paralisa, e aí é ruim. Assim como a raiva. Tem gente que acha que sentimento de raiva é ruim. Não, sentimento de raiva é bom. Por quê? Porque a raiva às vezes traz uma indignação, faz você agir, né, de uma forma diferente, às vezes de uma forma mais rápida, resolver um problema, né? Quem nunca resolveu um problema ou fez algo assim pela raiva, né? Agora só de raiva eu vou fazer melhor ainda. Então, quem nunca fez isso? A raiva também é um sentimento bom. Agora, muita raiva e fazer todas as coisas na raiva te prejudica. Então, às vezes você vai, não, agora só de raiva eu vou fazer o meu melhor. Só porque meu chefe não gostou, agora só de raiva eu vou dar o meu melhor. E às vezes você faz na raiva e faz um trabalho fantástico. E a raiva, ela dá essa indignação muitas vezes que é muito bom. Só que você precisa dosar, porque se você fizer tudo na raiva, daqui a pouco você tá xingando todo mundo, batendo pé, batendo porta no trabalho. Então todos os sentimentos são bons, que nem às vezes a gente fala assim que a culpa é só ruim. Não, a culpa é boa também. Por quê? Porque a culpa, ela nos dá esse sentimento de certo e errado. Poxa, fiz mal para aquela pessoa e te dá aquela culpa, não é? Poxa, olha, eu não devia ter falado assim com o meu chefe e te dá aquela culpa, né? E aí você vai lá, se retrata. Poxa, não devia ter falado isso pro meu parceiro de trabalho aqui, para quem tá trabalhando comigo aqui, foi mal, tal, te dá aquela culpa. Aí você vai lá e resolve. A culpa é boa ou muito dela também é ruim, mas eu queria colocar para vocês duas culpas, que existe a culpa falsa e a culpa verdadeira. Mas primeiro eu vou delinear com você o que é a culpa.
Sentimento de culpa é o mal-estar emocional que surge quando reconhecemos que temos errado, ferido ou desapontado a outros e que agora precisamos sofrer as consequências. É esse mal-estar emocional que quando a gente vê, poxa, fiz coisa errada, pisei na bola. Poxa, pisei na bola com meu cliente, pisei na bola com meu chefe, poxa, pisei na bola, realmente fiz algo errado, e aí te dá aquela culpa, porque às vezes você sabe que você vai sofrer as consequências por aquilo, porque nem sempre no trabalho você pode falar o que quer, que você vai ter as consequências daquilo, vai ter as consequências, e aí você lidar com essa culpa, tá? Então isso é bom, por quê? Porque a culpa nos dá esse poxa, errei e vou tentar amenizar as consequências dos meus atos. Quem sente a culpa e vai resolver, o que ele faz? Poxa, briguei com meu chefe, baranã, tô me sentindo culpada, ele tá mal, não era bem assim, no outro dia eu vou lá, peço perdão, me acerto, e aí a culpa vai saindo, concorda? Então, para tirar a culpa, você precisa resolver a situação. Tá? Só que existe a culpa verdadeira, que é o quê? Essa culpa de fato, real, eu errei, eu pisei na bola e eu tô arcando com as consequências, né? E tô tentando me ajeitar aí, tentando minimizar as consequências pro meu lado, tá? Então isso é uma culpa verdadeira, tá? E existe a culpa falsa, é quando alguém te acusa de algo, alguém te coloca a culpa, ou você mesmo cria expectativas tão altas de alguma coisa que você fica culpado por não atingir a expectativa que às vezes você mesmo colocou ou alguém colocou para você, tá? Então isso é uma culpa falsa. Por isso que a gente precisa entender, poxa, eu tô lidando com o quê? Com uma culpa verdadeira ou com uma falsa culpa, que não é culpa minha, mas é culpa de um padrão que eu estou exigindo muito para mim, ou estão me colocando e eu aceitei, e aí eu fico com uma culpa falsa, tá? Então, assim, a culpa verdadeira, ela me ajuda a mudar a minha atitude. Então, assim, poxa, pisei na bola, fiz algo errado, vou me retratar e eu mudo de atitude. Então, ótimo. Contanto que ela cause essa mudança e você consiga perdoar, consiga lidar com ela, ok. Agora, a culpa falsa. Você ter uma alta expectativa e aí você não atinge e você se sente culpada por não ter atingido. Ou te colocam uma alta expectativa. Isso acontece muito, gente, com crianças. Eu gosto de falar de nós como somos crianças, porque nós somos reflexo dessas crianças. Que as pessoas muito culpadas, que sentem sempre que a culpa é delas, e sentem muito culpadas, foram crianças muito cobradas na infância. Pais muito rígidos. Pais que, por mais que a criança fizesse, nunca estava bom, né? Então elas se sentem, às vezes, muito culpadas. Às vezes pais que se separam, a criança às vezes sente que a culpa é dela, né? Porque ela não foi um bom filho. Não que isso é a real, mas é o que a criança sente. Pais, quando se separam, gera muita culpa nos filhos. Por quê? Porque o filho acha que a culpa é dele. Ele não foi um bom filho, ele não foi um bom filho suficiente para que os pais ficassem juntos. Então isso causa uma culpa sempre nessa criança e sempre nesse adulto. Concorda que essa é uma culpa falsa? Os pais não se separaram por culpa da criança. Essa alta expectativa dos pais com a criança, que a criança tem que ser perfeita e ela tem que atingir, ela tem que fazer todos os deveres e não pode dar nada errado, não sei o quê. Então não é que ela fez algo errado, ok? Mas ela não atingiu o padrão imposto. O que vem para ela? Culpa. Ela é a culpada. E aí ela é culpada de deixar a mãe frustrada,
Então, assim, vem lá de trás essa culpa que às vezes a gente tem, e aí sabe o que acontece com a gente? A gente quer ser a perfeita. Então, assim, Sheila, como que eu trabalho com essa culpa falsa? Que é por ter esse padrão alto. O que você vai precisar perceber? Poxa, essa culpa que eu estou sentindo é porque realmente eu fiz algo, tá, que está errado e eu preciso me retratar, preciso ver as consequências disso, ou essa culpa é falsa, é culpa das expectativas que colocaram em mim, ou eu mesmo me coloquei um alto grau de expectativa. É isso que você vai precisar perceber, porque assim, muitas vezes a gente pede as contas do trabalho, ou a gente sai do trabalho e fica em casa e a gente continua se sentindo culpada. Eu saí do trabalho, era um bom trabalho, falo que era o meu negócio, é ainda. Teve um momento da minha vida que eu surtei no meu trabalho, eu precisei dar um tempo porque estava muito fora da minha essência, tal. Precisei dar um tempo no trabalho e a culpa, gente, me pegou de jeito. Por quê? O que eu me sentia? Culpada. Como assim, gente? Eu tenho uma vida ótima, eu tenho um trabalho que todo mundo queria ter, não é? Eu tenho uma família ótima, tenho não sei o quê, por que eu estou assim? E eu ficava culpada de estar assim. Aí a culpa gera também, às vezes, um sentimento que você se acha ingrata, porque você tem tanta culpa que às vezes você acha que você é até ingrata por ter saído. E aí você ouve, né? Quando você sai de um trabalho, quantas pessoas queriam um emprego desse? Eu tinha uma mentorada que ela trabalhava numa multinacional, assim, num cargo alto, ela ganhava muito bem, ela amava o que ela fazia, mas não estava batendo mais com os valores dela, estava indo muito contra alguns valores que ela tinha de família, porque ela queria mais tempo com os filhos, e ela estava perdendo a infância dos filhos, porque o trabalho era muito longe, ela demandava muito entre indas e vindas, ela chegava em casa às 9 horas da noite. E aí o que aconteceu? Quando ela resolveu, falou assim, não, eu vou sair, gente, os pais, as amigas, todo mundo falou, você é louca de sair, como que você vai sair desse emprego maravilhoso? E ela começou a sentir culpa, né? Por quê? Porque colocaram um padrão para ela, né? E eu lembro que os pais dela falavam assim, eu investi tanto em você, né? Nós investimos tanto em você para você chegar lá, agora você vai ficar em casa cuidando dos filhos. Então isso foi um processo interno que ela precisou trabalhar muito, e eu precisei trabalhar muito com ela essa questão da culpa, se sentir culpada por ter um trabalho tão top e ela precisar sair desse trabalho. Então assim, olha a culpa que ela sentia disso. Por quê? Porque as pessoas tinham colocado uma expectativa nela e ela sair de lá gerou uma baita culpa nela, a culpa de ficar em casa. Então, ela precisou lidar muito com essa culpa. E é uma culpa falsa, concorda? Porque se ela não estava bem no trabalho, ela não fez nada para ninguém, ela não fez nada de errado, concorda? Ela não ofendeu ninguém, concorda que isso é uma culpa falsa? Então, ela não ofendeu ninguém, ela não maltratou ninguém lá, ela não fez nada de errado, mas ela se sentia culpada de ter saído desse trabalho. Por quê? Porque a expectativa das pessoas com ela era alta, principalmente dos pais, dos amigos, como que ela vai sair desse trabalho. Eu lembro quando eu era pequena, eu não precisava falar, meu pai só me olhava, e você sente que você está decepcionando a pessoa, então te gera essa culpa. Você cria em você essa expectativa também. E aí, quando não acontece, você fica culpada, porque a gente quer ter o trabalho perfeito, a família perfeita, que esteja tudo bem. E se não está, falhou em algum momento, a gente se sente culpada. Acho que a culpa é nossa. O que eu quero te falar hoje, você não precisa se sentir culpada de se sentir sobrecarregada,
de sentir que o seu trabalho não está mais dentro das minhas prioridades. Eu tenho outras prioridades hoje, valorizo outras coisas, tá? Porque muitas vezes o que acontece? A gente entra num trabalho jovem e quando a gente é jovem, a gente tem outras prioridades, não é? Então assim, você vai, trabalha até mais tarde, vai, palpa toda a obra, marana. Quando você tem filhos, as prioridades mudam. Então você até gosta do seu trabalho, mas você tem outras prioridades, aí não se sinta culpada. E a culpa vira dos dois lados, né, gente? Porque aí, essa minha mentorada, ela tinha culpa, porque ela tinha que ser a mãe que tinha que estar presente com os filhos. Então, concorda? Se ela saísse do trabalho, ela ia ficar culpada, porque ela saiu de um grande trabalho e frustrou as expectativas. E se ela não saísse, ela ia ficar culpada por não estar cuidando dos filhos, né? Porque o que a gente tem, gente? A gente acha, as mulheres acham que somos perfeitas e que a gente vai dar conta de tudo sempre, sempre. E aí, se a gente não é, então o que acontece hoje, gente? Existe essa expectativa conosco mesmo, ou que a gente cria aqui que você precisa ser uma boa mãe, e aí eu vejo que as mães, é muito engraçado, porque aí você vai na escola, tem uma criança lá que tá melhor que o seu filho, aí você já se sente culpada, porque você não foi uma mãe boa o suficiente para o seu filho já estar desenrolando igual os outros, né? É porque eu tô trabalhando e não sei o quê, não é? Aí você vai para o trabalho, você não desenvolve, ou alguém ganha uma promoção, você se sente culpada porque você também não está dando o seu melhor e você também não ganhou a promoção, né? Então, assim, cuidado com essas culpas falsas que a sociedade, o ambiente que você está, coloca e você aceita, e você coloca um grau em cima de você de perfeição, tá? E que você não pode errar. E se você errar, você se sente culpado. Eu posso te falar uma coisa? Nós vamos errar com os nossos filhos, tá? Eu errei um monte de coisa com meus filhos. E eu já tive que trabalhar essa culpa, já trabalhei e ok, né? Já errei um monte de coisa. Nós vamos errar, gente, né? Já errei um monte de coisa na minha empresa, no meu trabalho, fazendo outros tipos de trabalho. Já errei um monte de coisa. O que a gente tem que fazer? Aceitar. Ok, errei, pisei na bola, é isso, aprendi com isso, toco o barco para frente. E não aceitar essa culpa, tá? Porque errar faz parte, você não é perfeita, você não vai ser a mãe perfeita, tá? Seus filhos vão ter problemas, vão ter, gente, vão ter neuras, vai fazer birra, vai fazer um monte de coisa que você não gosta, tá? Faz parte. Você não é uma mãe perfeita, você não casou com um cara perfeito, ok? O seu trabalho, você não tá lá para ser a super perfeita, que também não erra, tá? Então, assim, lide com isso, com esse... Eu vejo que os mais culpados são os que têm um alto nível de perfeição para si, né? Então, assim, e aí a gente começa a ver rede social, começa a ver outras pessoas em outros patamares e a gente começa até a se sentir culpada, porque eu não tô assim, né? Poxa, eu já tô com 40 e tantos anos e tô assim ainda, tô começando ainda, tô com tantos anos e ainda não me descobri profissionalmente, e se sentir culpada. Ou não se permitir mudar por conta dessa culpa de sair de um bom trabalho, né? Porque não é isso que a sociedade muitas vezes espera de nós. Então, precisamos lidar com essa culpa. É isso mesmo, Alexandre, a gente precisa lidar com essa culpa dentro de nós e entender o que é realmente uma culpa minha, que é uma culpa verdadeira. Então, deu para vocês entenderem? Eu quero deixar isso muito claro para vocês. Essa culpa, como você lidar, o que realmente você fez de errado, que a culpa foi sua, vai lá e resolve rápido, tá? O que você pisou na bola, o que você fez, e aí você perceber, poxa, por que eu tô me sentindo culpada? Então, eu precisei trabalhar muito isso em mim. Quando eu saí da minha empresa, eu precisei ficar um tempo sozinha, e eu me sentia culpada de estar em casa. E o meu marido trabalhando.
Eu me sentia assim muito mal por estar em casa e o meu marido trabalhando, as coisas acontecendo e eu em casa. Fora tudo que eu tinha de lidar, eu tinha que lidar com a culpa. E muitas vezes a culpa é tão forte que vai te levar à depressão. O que eu precisei fazer? Poxa, eu não estou bem, a culpa não é minha, eu vou me cuidar, eu vou me tratar para quando eu voltar estar melhor, mas eu tive que trabalhar muito isso em mim e entender que eu tinha uma expectativa comigo, que eu tinha que ser uma top das galáxias e na realidade eu não era e não precisaria ser, né? Mas eu tinha uma expectativa comigo, tinham essa expectativa comigo que eu aceitei, né? Então o que você vai ter que parar agora e pensar muito nisso? Poxa, essa culpa que eu sinto por ter saído do trabalho, por estar desempregada, por não gostar do meu trabalho a essa altura do campeonato. Poxa, já com essa idade, não curto o meu trabalho. Isso dá culpa, né, gente? Você fala, gente, estudei, meu pai investiu em mim, né? Gastei tanto nisso, tantas horas. Aí você se sente culpada de sair, né? Se sente até ingrata de, né? Nossa, e as pessoas ainda falam assim, nossa, mas você vai sair desse trabalho? Você é louca! Né, que eu vi que aconteceu muito isso comigo, com essa minha mentorada que tinha esse cargo na multinacional. Você é louca, ela deixou ela ficou 2 anos, gente, para decidir sair, e aí nos últimos 6 meses foram ainda os mais difíceis. Ela já estava pensando nisso há 2 anos para tomar essa decisão. Depois que tomou, ainda ficou culpada, e aí nós fomos trabalhando isso para que aliviar essa culpa e ela perceber que agora ela estava numa outra fase, num outro momento, dava para ela fazer outras coisas, que não mais trabalhar numa multinacional, que era a expectativa dos pais dela com ela, e ela absorveu isso e dá para ela fazer outras coisas agora. E ela vai ser feliz fazendo outras coisas porque ela tem outras prioridades e outros valores. Né? Então, Sheila, me ajuda, como eu me livro dessa culpa, como, socorro, me ajuda. Então, assim, gente, qual a forma errada, tá, de você lidar com essa culpa de sair do trabalho, né, e de você achar que tá bem? Eu falo que só aí já não está. Se você não está bem no seu trabalho e você não está fazendo nada lá, não, você vê que a culpa não é sua, que é algo que não está bem aí dentro de você, não leve isso como uma culpa para você, ok? Isso não deve ser uma culpa para você. Assim, qual o jeito errado disso? Você ficar se martirizando sempre e ficar remoendo aquilo, tá? Então a culpa, se você deixar, ela toma um lugar na sua mente, você vai se sentindo cada vez mais culpada. Porque aí você fala, aí sabe que você vai olhando a vida de outras pessoas. Poxa, eu tinha um trabalho mega, olha, essas pessoas nem trabalho têm. E eu aqui. E aí você vai não se sentindo no direito de ter que sair ou ficar se martirizando vendo o outro. Não olhe para o outro, cada um de nós tem as nossas dores, gente. Não se compare com o outro. Poxa, olha, saí desse trabalho, mas era tão, né? Quem não gostaria de ter? Falaram que eu sou louca. Então, assim, cuidado para não ficar alimentando isso. E eu falo que não importa a idade, gente. Os pais, eles têm uma influência ainda sobre nós adultos, sabe? Então, assim, a gente não quer que eles se decepcionem com a gente. E se a gente os decepciona, a gente fica culpada por estar decepcionando eles, né? Poxa, eles investiram, eles acreditaram em mim, né? Então eu falo que ainda como adultos, às vezes a gente acha que eu sou adulta agora. Não, adulto ainda tem culpa pelos pais, ainda você acha que, poxa, eles não tiveram a oportunidade, me deram, né? Fizeram um sacrifício. E os pais, eles têm esse poder também de gerar essa culpa, né? Porque os pais começam a falar, eu me matei para você estudar, para você fazer faculdade,
né? E você aí que não deu valor, que não coisou isso, e a gente começa a se sentir até inútil, né? Então, e os pais colocam muito isso. Eu tinha uma mentorada que a mãe sempre falava para ela desde pequenininha assim: eu larguei tudo, eu larguei minha vida profissional para cuidar de vocês, né? Então você imagina a culpa que essa menina tinha, e ela precisava ser o máximo para essa mãe, porque a mãe já colocava uma culpa nela quando ela era pequenininha. Eu larguei toda a minha vida para estar aqui cuidando de vocês, né? Então assim, aí na cabeça dela, ela tinha que ser o máximo de tudo, porque a mãe tinha largado a vida dela para ficar com ela. Mas espera aí, a mãe fez isso? Ela pediu? Essa criança pediu para a mãe largar tudo? Essa criança pediu para nascer? Essa criança pediu: ó mãe, agora larga tudo aí e vem ficar comigo? Ou isso foi uma escolha da mãe? A mãe que quis fazer isso. A mãe que quis ser mãe, só que aí depois ficou frustrada e coloca a culpa no filho. A culpa não é sua. A culpa não é do filho. A culpa é das mazelas emocionais dos seus pais. Vão fazer tudo o que eles podem, eles pagaram, eles investiram em você porque eles quiseram, não é? Se a mãe saiu do trabalho lá para ficar com você e fica te jogando isso, é porque ela quis, não foi porque você quis que ela saísse, tá? Então discirna isso e não fique se martirizando, tá? Quando você vê que você vem com aquele sentimento de culpa que tá ruim, sai fora dele, porque quanto mais você começa a pensar nisso, pior você vai ficar. E aí eu já vi gente que entra em estado de depressão por conta de tanta culpa, tá? É óbvio que existem N outros motivos para a culpa que leva à depressão. Marido que às vezes trai a mulher e depois acaba com o casamento, então ele carrega essa culpa forte da destruição da família por conta disso, né? Mas aqui nós estamos falando no aspecto do trabalho, tá? Então assim, cuidado, tá? Então, o jeito péssimo de você lidar com a culpa é você ficar alimentando ela. Sheila, então como eu faço? Perceba essa culpa, se é da falsa ou da verdadeira. Se realmente você fez, lembra o que é culpa lá? Se realmente você fez algo errado e precisa se retratar com alguém no seu trabalho, né? Pisou na bola, não sei o que, resolva rápido. Eu sempre falo com as pessoas: gente, perdoe rápido, resolva as coisas rápido, porque é a melhor coisa que a gente pode fazer nessa vida, né? Pisou na bola e a culpa foi sua, não fez o projeto, entregou tarde e por isso que perdeu o contrato, não sei o que, você vê que a culpa foi sua, se retrata rápido, pede perdão rápido, muda de comportamento rápido, para isso ir embora rápido da sua vida, tá? Então, se for uma culpa real, né, trata rápido. Agora, como aqui, a culpa por ter um bom emprego e sair, né? Isso, se você está se sentindo infeliz no seu trabalho, a culpa não é sua. Muitas vezes você está desconectado com o seu trabalho, da sua essência, ou você está num outro momento da sua vida que aquele trabalho não faz mais o sentido que precisava, tá? Então, isso não tem a ver com culpa, tá bom? Então, não misture. Você sair de um trabalho que você está infeliz, a culpa não é sua. Tá acontecendo alguma coisa aí que você vai precisar investigar para sair. E aí, se saiu, não se sentir culpado porque outras pessoas queriam aquele trabalho e não sei o que. O outro é o outro. Você sabe das suas dores, ok? Você sabe o que tem passado nesse trabalho, tá? Então, perceba isso, tá? Se é uma culpa realmente verdadeira ou é uma culpa falsa. Eu estou saindo desse trabalho, mas estou me sentindo culpada, por quê? Por conta da expectativa do outro em cima da minha pessoa. Ou a minha própria expectativa, né? E aí eu me sinto culpada por. E isso, como que eu trabalho, Sheila? Tendo essa percepção. Isso é uma culpa falsa, isso é uma culpa de expectativa, isso é uma culpa que eu tô pondo por expectativa dos outros comigo, ou alta expectativa comigo mesmo, que eu não posso sair desse trabalho, porque quantas pessoas queriam um trabalho desse jeito, eu não posso me dar chance de escolher outro trabalho,
porque todo mundo queria estar aqui e nananã. Isso é uma expectativa que os outros colocaram em você e você deixou. E aí saia do seu trabalho, eu falo em comum acordo, saia alinhando as expectativas, que aí você acaba com essa culpa. Então, assim, a dica que eu te dou aí para acabar com essa culpa alinhe as expectativas, tá? Com quem é seus pares aí, tá? Então, assim, se você é casada com o seu cônjuge, abra o seu coração, explique para ele por que você precisa se redescobrir profissionalmente, por que você não está bem agora, por que você precisa sair desse trabalho, tá? Então, assim, alinhe essas expectativas. Converse se você acha que vai deixar os seus pais culpados e tem até medo de falar com eles, vai lá, converse. Os pais nos amam também e querem o melhor para nós. Alinhe essas expectativas também, se possível, com seus pais. Se você acha que você vai estar culpado também com relação a eles, alinhe essa expectativa com eles. Isso vai te ajudar muito. Alinhar essas expectativas com os seus outros pares vão te ajudar muito. Quanto mais consciência a gente tem que realmente precisa mudar, porque estamos em outra fase, estamos em outro momento e ok, é isso, né? Não é porque eu sou ingrata, não é porque eu sou uma péssima, porque eu sou folgada e agora eu quero ficar em casa, não é isso. É porque realmente eu não estou bem, eu realmente preciso, eu realmente estou em outra fase, não sei, né? Cada um tem os seus motivos. Então, assim, alinhe essas expectativas, ok? Porque você pode estar num bom emprego, mas se você está infeliz lá, já te falo que isso não é um bom emprego. Então já acaba com essa, né? Eu fiz essa chamada até, né? Falei assim, eu estou num bom emprego, mas estou infeliz. Então ele não é um bom emprego para você. Às vezes você só ganha bem lá, tá? E isso não é tudo, né? A remuneração por estar ganhando bem lá não é tudo. Não paga a sua paz, a sua alegria de ir ao trabalho, né? O dinheiro, ele é muito bom, nos ajuda, mas se o que te prende, né, o que você chama de bom emprego, normalmente é por causa do dinheiro, mas você está infeliz lá, ele não é um bom emprego para você, ele não é um bom trabalho para você, tá? Então se permita se reinventar sem culpa, se permita estar um tempo em casa, se aprimorando, se conhecendo, ter um tempo para você, sabe? Se permita. Falo que para lidar com a culpa alinha expectativas com os seus pares, né? Então eu fiz isso e eu precisei fazer isso, me ajudou muitíssimo. Mentira, como eu lido com essa culpa, fale, tá? E fale com os próximos de você. Olha, eu tô me sentindo culpada, o que você acha? Eu quero alinhar minhas expectativas, tá assim, assim, assim. Fale, converse, coloca pra fora e não fique remoendo isso aí dentro, ok? Tá? Então não remoa e fica, a culpa é minha mesmo, olha tanta gente passando fome e eu aqui gastando dinheiro com curso, e eu aqui gastando meu tempo com não sei o que, tanta gente morrendo, e aí você vai se sentindo culpada, tá? Então assim, você sabe das suas dores, você sabe que só você sabe que você tem passado aí no seu trabalho, e nada vale, né, Carla, o que tire a nossa paz, nada vale, dinheiro nenhum. Então cuidado com esse bom trabalho ou com esse bom emprego que você tem e que ele só te remunera bem, né? Eu falo que a pior coisa que pode te acontecer é você ganhar muito bem fazendo algo que você não gosta. Eu falo que isso é uma das tragédias que podem acontecer na nossa vida, você ser muito bem remunerada fazendo algo que não gosta, né? Então perceba aí, fechado? E alinhe essas expectativas com os outros, fale, isso vai aliviar a sua culpa lá dentro. E perceba o que? Se essa culpa é uma culpa falsa na maioria das vezes, porque é expectativa
que você colocou em você mesmo ou que você aceitou dos outros. Querida, você vai errar. Não existe trabalho perfeito, não existe a mãe perfeita, não existe a vida perfeita, ok? Lembre disso, não existe, tá? Por mais, Sheila, agora eu vou me reinventar, e aí você cria a expectativa que depois você vai ter um trabalho perfeito. E aí agora eu vou ter um trabalho perfeito, e vai ser tudo perfeito. Você acha que vai funcionar assim? Não, a nossa vida não é perfeita. Tá? Você não é uma mãe perfeita, você não é uma profissional perfeita. Aceite seus erros, aceite a fase que você está sem culpa. Fechado? Cuidado com os padrões que você mesmo coloca em você, porque é isso que te gera esse alto grau de culpa. São os padrões que a gente coloca em nós mesmos, de sermos a mãe perfeita, de estar com o filho, de estar trabalhando, de estar em toda a reunião da escola, de estar não sei o que, e aí você não consegue atingir essa sua expectativa, né? Fala que é a expectativa maligna que a gente coloca na gente mesmo, né? Que tem que dar conta de tudo, tem que chegar sorrindo em tudo, tem que estar perfeita em tudo, tem que acordar bem todos os dias, né? Tem que estar com o corpo perfeito, temos que estar nesse padrão, e aí a gente fica cada vez mais culpada. Então perceba, você não é perfeita. Aceite que você erra, ressignifica isso, ok, errei, me perdoa, vamos tocar o barco, e perceba, e não tem essa alto padrão e alta expectativa aí com você, ok? Fechado? Obrigado, gente, obrigado, lidem com essa culpa, o que precisar, pode me chamar aí no direct, Sheila, tô assim, pode me chamar, estou aqui para ajudar vocês, nós estamos juntas nessa, tá bom?